Fala rapaziada do canal Jadson Castellamare, falando de futebol com Jadson Castellamare, melhor dizendo. Vamos falar aí desse jogo de Flamengo 1, Corinthians 0. O Flamengo meteu o gol aí aos 48, quase 50 minutos aí do segundo tempo. Gol do Léo Pereira, do centroavante Léo Pereira. E de novo nós vamos falar dos erros do Jorge Sampaoli, da péssima atuação do Flamengo, dos erros de alguns jogadores que não estão jogando bem e da entrada de jogadores que não merecem mais vestir a camisa do Flamengo. Então deixa seu like aí, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí, porque aqui nesse canal a gente fala de futebol no modo barzinho, né? A gente tem uma linguagem mais totalmente simples, não fica aquele negócio de box to box, aquela coisa idiota, aqueles engravatados lá que fica inventando termos pro futebol. Aqui a gente fala a linguagem simples do boteco, tá certo? Às vezes também a gente fala umas besteiras, né, erra algumas coisas, então é assim que a gente toca aqui o canal. Então se inscreve aí se você se identifica com essa linguagem mais informal, né, dessa coisa mais barzinho, é aqui no canal falando de futebol com Jadson Castellamare. Tô aqui tomando meu cappuccino de avelã, porque pra falar desse jogo, tá, cara, tem que tomar alguma coisinha. Bom, tô aqui com a escalação do Flamengo, vou falar aí de alguns jogadores, da saída de alguns jogadores, do modo que o Flamengo tem atuado, depois de uma atuação muito boa contra o Fluminense, tá, pra você que não assistiu o jogo, o Flamengo jogou muito bem, não conseguiu converter, perdeu muitos gols, claro. O Gabi, mais uma vez, perdendo muitos gols. E aí, né, todo mundo falava que o Fluminense ia amassar o Flamengo. Eu também achava, tá? Eu também achava. Eu falei, bom, o Fluminense tá jogando muito bem. Inclusive, o Fluminense perdeu pro Botafogo nessa última rodada, que completou agora com Flamengo e Corinthians. O Fluminense perdeu. E assim, eu falei, pô, o Fluminense vai amassar. Jogando muito bem, Paulo Henrique jogando bem. O time do Fluminense tá encaixado, cara. O time do Fluminense está em estado de graça como esteve em 2019 o Flamengo. Porém, como eu sempre disse, eu não sei se a longo prazo, nas 38 rodadas, o Fluminense vai aguentar, né, o pique, a pressão, porque o Fluminense está em outras competições assim como o Flamengo. E se não tiver elenco, se não tiver um elenco qualificado na hora de fazer as substituições ali, na hora de poder colocar reservas para jogar, aí pode cair aí o rendimento. A gente sabe como é que funciona. Bom, tô aqui com a escalação do Flamengo. Santos, cara, já falei aqui, o Santos não pode mais ser goleiro titular do Flamengo. Eu não digo que ele tem que sair do Flamengo, que tem que meter o pé, mas assim, titular, cara, não. Deixa ele de segundo goleiro, terceiro goleiro, né? Se puder vender é melhor, porque ele custou 17 milhões aos cofres do Flamengo. Se você assistir o jogo, você viu um erro brutal do Santos, que recuaram a bola para ele na fogueira. Esses zagueiros do Flamengo têm que aprender que Santos não sabe jogar com os pés, ele não tem saída de bola. E recuaram uma bola quicando para ele lá, né, na zaga, e ele foi pegar em cheio para dar um bico para isolar. Cara, ele pegou de peito de pé e a bola saiu queimando na grama e gerou um contra-ataque pro Corinthians. E por muito pouco, por erro do Roger Guedes, que não soube ali fazer tomar as devidas decisões corretas, um chegou travando o chute, o outro também, e o Santos acabou fazendo a defesa depois que gerou um escanteio. Então quase que o Corinthians abre o placar ali por um erro ridículo do Santos. Algo assim, muito juniores, muito juvenil, tá? Então o Santos não pode ser titular do Flamengo. E o Jorge Sampaoli, depois de ter colocado o Matheus Cunha, que deu segurança ao gol, que fez defesas importantes, que o Santos não faria, voltou com o Santos pro gol, né? Eu acho que o Matheus Cunha tá machucado, segundo o Jorge Sampaoli. O Flamengo não fez uma nota, não falou nada não, mas enfim, Santos não pode ser titular do Flamengo. Lateral direito Wesley, o Wesley é outro, o moleque é garoto, 18 anos, mas não tá jogando bem. Um moleque não sabe ir pra cima, não sabe criar uma jogada de fundo, não sabe fazer um cruzamento, ele não sabe fazer uma jogada estilo Rodinei fazia, né, como um ala ali, como um ponta, ele não sabe. Ele pega a bola, toca pra trás, pega, toca pra trás, pega, toca pra trás, assim como o senhor Vidal, que nós vamos chegar nele aqui.
Então, assim, teve várias jogadas que os jogadores do Flamengo, como o Fabrício Bruno, Gerson, jogou pro Wesley na lateral, numa jogada em profundidade, ele parou a jogada e voltou a bola lá pra zaga. Então, assim, temos que ter laterais como o Ayrton Lucas, que faz jogada de fundo, que sabe driblar, que sabe fazer um cruzamento, que sabe dar um passo em profundidade. Pô, o Wesley começou até bem, só que agora não tá segurando a onda. Além de ser afobado, já fez alguns pênaltis aí de modo afobado, não tem boas decisões defensivas. Então, assim, é um bom jogador, é garoto, tem 18 anos, né? Vai crescer, vai expandir, só que agora ele não pode ser lateral titular do Flamengo. Mas quem tem? Varela. Mateuzinho machucado. Então o Flamengo precisa de um lateral direito urgente para ser titular. O Wesley pode ser um reserva, sim, tá? Mas eu acho que deveria aproveitar mais o Guilherme Varela por não, claro, não tá jogando bem, mas custou aos cofres do clube. Então, tipo assim, usa ele, tenta dar uma valorizada nele e manda para fora. Bom, manda zarpar. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Bom, Fabrício Bruno, não tem o que falar, é um bom zagueiro, tá representando, melhor do que todos que estão ali. Léo Pereira, herói do jogo. Herói do jogo. O Léo Pereira consertou uma burrada que o Jorge Sampaoli fez, que eu cansei de falar. Não pode tirar Pedro. Não pode sacar o Pedro, ele saiu com raiva hoje. E não vem falar que ele tava machucado, que era por lesão, mentira. Não tinha nada. O Pedro saiu puto hoje. E o Léo Pereira fez aquilo que o Pedro faria se estivesse em campo. Tá? Então, herói do jogo. Fabrício Bruno e Léo Pereira não tem o que dizer. Ayrton Lucas fez um bom jogo, mas bem tímido. Tá? Não fez aquilo que a gente estava acostumado dele. Infiltrações, né, passes em profundidade, jogadas de linha de fundo, né, até porque tinha sempre um ponta ali, e aí tomava o espaço do Ayrton Lucas. Mas é titular. Eric Pulgar é outro que assumiu o meio-campo e deu outra vida para o meio-campo. Então, Eric Pulgar jogou bem, né, deu os passes normais, foi um bom caçador em campo, nada reclamado do Pulgar. Saiu para a entrada do Vidal. O Vidal não pode mais jogar nesse time do Flamengo. O Vidal não pode. Cara, bota o Igor Jesus. Bota qualquer outro cabeça de área. Bota um atacante, cara. Mas Vidal não pode jogar mais no meio campo. Um cara morto, não tem combate, não tem velocidade, sempre chega atrasado, não tem um passe decisivo, é outro que pega, pá, pega, toca, pega, toca, pega, toca, pega, toca e toca pra trás. O Vidal nunca dá um passe em profundidade buscando a definição do lance. Teve uma hora lá que ele sobrou a bola pra ele chutar, cara, ele demorou tanto que chegou o zagueiro travando ele. Então o Vidal já era, mas como ele é amigão do Jorge Sampaoli, então ele tá jogando. Mas enquanto o Vidal não fazer uma besteira, né, e não entregar um jogo importante, o Jorge Sampaoli não acorda pra vida. O Thiago Maia, bom jogo, não tenho o que reclamar do Thiago Maia. O Vitor Hugo jogou bem, tímido, mas jogou bem, deu segurança ao meio campo, muito melhor que Vidal, né? O moleque que teve um lance lá que ele saiu driblando todo mundo lá e chutou e desviou e foi pra fora, mas aquela bola tinha endereço, que era o gol. O Cássio poderia até pegar e espalmar, mas tinha endereço. É um moleque que vai pra cima, que tenta criar a jogada. Então, Vitor Hugo, apoio ele como titular do Flamengo. Saiu para a entrada do Matheus Gonçalves, que é um canhotinho muito habilidoso, muito bom. Um moleque que procura jogar de linha de fundo, procura partir pro mano a mano. Então, assim, mais chances para esses garotos. Agora, Marinho, Vidal, e, cara, não, tira esses caras. Gerson jogou bem, jogou bem. Aquela partida sem comprometer, digamos assim. Né? Deixou alguns lances ali que ele poderia tomar uma decisão melhor, mas sem comprometer. Tá? Gabi Gordo, o de sempre. Né? O de sempre que a gente sabe. Gabriel é um cara que é atacante, mas fica lá na defesa indo pegar a bola. E aí o Jorge Sampaoli me faz a brilhante ideia de tirar o Pedro, que é um cara fixo, que é um cara de área, que é um centroavantão de área. O Flamengo não estava cruzando bola na área, certo? Quando tinha o Pedro. Aí tirou o Pedro. Aí falei, agora quero ver como é que vai cruzar a bola na área se não tem Pedro. Gabigol não fica na área. Gabigol fica rodando na área, fica zuretando ali. Quem que vai cabecear aquelas bolas? Aí entra o Cebolinha, né, no lugar do Pedro, fica rabiscando, toca.
rabisca, toca, a mesma jogada de sempre. O Cebolinha fica preso ali naquela ponta esquerda, que quando ele recebe a bola, os caras já sabem o que ele vai fazer. Ele fica preso ali naquela ponta esquerda, ele não pode ficar preso ali, ele tem que se movimentar mais. Criar aberturas, puxar a marcação, não, ele fica preso ali. Tocou nele, já chega 2. E aí? Aí ele tem que tocar para trás. Então sim, elas por elas. Então o Jorge Sampaoli cometeu um erro crasso aqui, que foi tirar Pedro para colocar o Cebolinha. Meu irmão, tirasse o meio campo, tirasse o Gabriel. O que o Gabriel agregou hoje, no jogo de hoje? O que o Gabriel agregou no jogo de hoje? Não agregou nada. Não finalizou uma bola perigosa, pelo contrário, né? As bolas que ele tinha para finalizar, chutou igual a moça. A única bola forte que ele chutou, que nem ia pro gol, o Cássio deu uma esbarrada nela lá, que foi escanteio. Só que o Sampaoli, ele não quer tirar o Gabriel. Ele prefere sacrificar o Pedro, que era o cara mais importante. E aí o Léo Pereira machucou graças ao seu Jorge Sampaoli, que não soube fazer as alterações corretas. Deixou passar, né, as 3 paradas, fez uma substituição nas 3 paradas, não aproveitou o intervalo. E aí o Léo Pereira se machucou, se lesionou. O que ele fez? Pegou o Thiago Maia, colocou na zaga, pegou o Léo Pereira e colocou lá no ataque. E aí o Léo Pereira consertou a burrada que o Jorge Sampaoli fez. Porque aí o Flamengo começou a cruzar a bola na área. O Léo Pereira estava lá fixo, e aí o senhor Cebolinha recebeu a bola, levantou, e quem estava lá? O Léo Pereira. Aonde quem deveria estar? O Pedro. E cabeceou como um centroavante e fez o gol. Porque depois que o Pedro saiu, o Flamengo ficava rodando a bola na entrada da área. O Corinthians estava com 10 homens, 11 homens ali atrás da linha da bola. Como é que você chuta? Com um monte de gente enfurnada dentro da área. Não tinha espaço. Aí você cruza. O Gil é grande. Tem uma boa estatura. Qual era o outro zagueiro aqui? O Murilo. Boa estatura. Aí tinha o Matheus Bidu. Boa estatura. O Bruno Mendes, boa estatura. O Fausto Vera, boa estatura. Todo mundo enfurnado na área. O Cássio, 3 metros de altura. Como é que você vai cabecear uma bola ali dentro da área? Não tem como, meu irmão. Aí, 11 atrás da linha da bola. O Flamengo sem centroavante fixo. Cara, como é que o cara não pensa nisso? Tira o Gabriel. Tira o Gabriel. Deixa ele ficar bicudo, deixa ele chutar a garrafinha, deixa ele fazer o que ele quiser, mas tira ele. Agora tira o Pedro, sacrifica o único cara que é referência, que tem porte físico para segurar os zagueiros, para brigar no meio dos zagueiros, para cabecear, para finalizar, para colocar o Everton Cebolinha, e deixa o Flamengo sem referência. Aí teve que o Léo Pereira se machucar, ir lá pra frente e mostrar pro Sampaoli. Sampaoli, você não pode tirar o cara referência do time. Porque o Gabigordo, ele não fica dentro da área. Ele não é referência, ele não sabe cabecear, ele não tem estatura, ele não tem impulsão. O cara não pode ficar dentro da área. Mas eu acho que talvez agora ele aprendeu. Eu espero que ele tenha aprendido. Então assim, essa é a análise básica aí que a gente tá fazendo aí, tá? O Flamengo jogou nada. Não jogou nada. No primeiro tempo teve uns 75% de posse de bola, deu uma pressãozinha, mas não converteu. Então esse é o grande problema do Flamengo hoje. O Flamengo às vezes amassa, como fez com o Fluminense, pressionou, amassou, foi pra cima, cara, fez aquela pressão, mas não converte. Então assim, bom, valeu pelos 3 pontos, né? Corrigir isso tudo aí que a gente tá falando, mas não pode ficar assim não. Não pode continuar assim. Sampaoli precisa parar de colocar esses caras em campo, Vidal, parar de tirar Pedro, começa a tirar o Gabigol, tem que arrumar essa lateral direita, tá certo? E Santos, esquece, bota o Matheus Cunha. Ah, não tá não, bota outro, bota o terceiro goleiro lá, que o moleque vai segurar. Era, acho que o Gabriel, né? O Gabriel alguma coisa. Quando o Rossi chegar, vamos ver como é que tá a situação dele. Muita gente fala que ele tá sendo reserva lá na Arábia, que ele não tá jogando nada e tal, que ele é um péssimo goleiro. Bom, quando ele tava no Boca ele era um bom goleiro, agora virou péssimo. Enfim, deixa aí nos comentários aí qual é a sua opinião, né, sobre essa análise, o que você acha que o Flamengo precisa melhorar, porque desse jeito aí, eu já falei aqui, o Flamengo não vai arrumar nada. Desse jeito o Flamengo não vai arrumar nada. Com o Sampaoli sendo um pardalzão, um professor pardal,
querendo arrumar pra cabeça, o Flamengo não vai arrumar nada. Enquanto ele ficar com essa teimosia de deixar o Gabriel em campo e ficar sacrificando o Pedro, que é o cara que resolve, é o cara que mais tem gol no Brasil hoje no Flamengo, né, o artilheiro brasileiro no Flamengo, ele vai, ó, só se lascar. Beleza? Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e é isso aí, tamo junto.